bonsai, sul de Minas, Diogo Sniger falando com vocês para mais um vídeo. Esse vídeo, pessoal, é mais um vídeo aí da série Mudas, né? Eu quero estar falando para vocês aí a questão sobre dar movimento nas nossas plantas, né? Quando a gente faz o nosso bonsai a partir de mudas, é bem mais fácil a gente, para quem gosta de um bonsai com tronco sinuoso, ou quer dar um movimento no tronco da sua planta, é bem mais fácil enquanto a muda está jovem, né? Existem outras maneiras da gente fazer isso com troncos mais velhos, mas no caso aqui nós estamos tratando com mudas, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês aí de como dar esse movimento de maneira correta, de maneira que vai ficar bonito esteticamente. E vamos lá para o vídeo. Deixa seu joinha no vídeo aí, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo aí no Facebook, no WhatsApp, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, e manda aí para as pessoas aí que gostam de bonsai, que gostam de plantas, ajudem o canal aí, eu agradeço. Vamos lá para as considerações. Aqui, pessoal, estamos com uma muda de laranja Quinzu, né? Alguns vídeos atrás aí, eu fiz um transplante de uma laranja Quinzu, falei um pouco aí sobre a questão do vaso, né, da gente trocar de vaso, e esta aqui nós vamos falar sobre essa questão do movimento do tronco. Eu vou dar uma dica aqui que eu acredito que vai ser útil para bastante gente. Essa aqui é uma laranja Quinzu de semente, foi feita de semente, deve ter em torno aí de 1 ano mais ou menos. E aqui a gente vê que a planta sai, né? Já tem um pequeno movimento aqui no tronco. Aqui eu tenho mais um tronquinho. O que acontece, galera? No bonsai a gente precisa pensar na linha de tronco, né? A gente precisa pensar na linha de tronco de nossa planta. Eu vou até virar a câmera agora para poder falar sobre isso melhor com vocês. Eu já falei isso para vocês em vídeos passados. O nosso bonsai, a gente começa ele de baixo para cima, né? Principalmente se tratando das nossas mudas a partir de semente, né? Eu tenho aí a saga bonsai a partir de sementes, eu tenho a Cupitecolobum do Mossum e tem outros vídeos aí também, alguns se chamam transformando mudas em bonsai, bonsai a partir de sementes, tenho vários vídeos aí falando dessa questão, então eu não quero ficar muito repetitivo, né? Como o nosso bonsai começa de baixo para cima, né? Essa planta aqui ela foi plantada a semente, ela foi retirada da sementeira. Quando eu retirei ela da sementeira, foi feita uma poda na pivotante e ela foi transplantada para esse vasinho aqui, de maneira que as raízes foram bem distribuídas. Então, eu conheço a minha planta, eu conheço a planta que está plantada aqui. Eu sei aonde está a base dela, né? Aqui, ó, se eu desenterrar um pouquinho, na câmera acredito que não vai dar para ver, eu sei aonde está localizado o nebari dela. É uma planta que já tem um movimento logo na base, este movimento foi feito com arame, eu transplantei ela já aramada aqui. E como a minha intenção aqui vai ser uma planta com movimento mais sinuoso, né? Olhando assim, dá para a gente pensar, Diogo, qual movimento que você daria para essa planta? Ela já tem esse primeiro movimento. Aqui eu tenho algumas, como eu digo, alguns caminhos a seguir. Se eu quiser seguir com esses 2 brotos de cá, eu posso seguir com essa linha de tronco aqui, né? Talvez aqui eu possa ter um primeiro galho, aqui eu posso seguir com a minha planta para cá, ou eu posso apenas seguir com a minha planta para cá. Mas eu quero dar uma explicaçãozinha para quando a gente for dar movimento em nossa planta, para a gente fazer de maneira adequada para que fique bonito esteticamente. Para isso eu vou desenhar um pouquinho para vocês para tentar explicar. O que acontece? A gente, quando está começando, a gente faz muitos erros, né?
Então a gente precisa buscar a conicidade não só na grossura do tronco, mas também no desenho, né? E buscar desenhos que tenham harmonia, né? A gente vê nesse caso aqui um tronco que segue reto e de repente aqui começa uma curva, ou um tronco que começa reto e depois a curva de baixo é menor que a curva de cima, né? O ideal seria começar de baixo maior a curva e a curva ir diminuindo gradativamente. Esse desenho aqui não ficou bom, eu vou tentar explicar de uma outra maneira aí, né? O que eu estou querendo dizer? Existem casos que acontecem assim, né? A minha planta está lá com a curvinha pequenininha embaixo e de repente às vezes está lá com a curva grande em cima, né? Isso não é uma coisa legal de se acontecer numa linha de tronco, né? Ou então às vezes o meu tronco é reto, né? Tem poucas curvas no meu tronco, né? Às vezes o meu tronco está aqui com poucas curvas e de repente uma curva grande no meu tronco lá em cima, né? Isso também não é uma coisa que vai causar boa estética na minha planta. Existem plantas salvas que a gente pode fazer um alporque, né? Uma alporquia em alguns locais para poder salvar essa questão da curva. Então, quando a gente vai fazer o desenho do tronco da nossa planta, a gente precisa buscar uma curva que vai se diminuindo gradativamente, né? Para a gente poder tirar os nossos ramos. Depois a caneta está falhando, para a gente poder tirar os nossos ramos, né? E esses ramos ficarem aí harmônicos, né? Então, isso que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: o desenho do nosso bonsai. Então, pessoal, a nossa planta ela vai começar de baixo para cima. Então, se a gente está trabalhando com uma muda, a gente precisa fazer esse desenho de tronco de maneira que vai ser um bom material no futuro. A gente está criando aqui um material base, nós estamos criando a base do nosso bonsai com a nossa muda. Então a gente precisa ter uma pequena noção do que fica bonito esteticamente ou do que não fica bonito esteticamente. Que no bonsai, na natureza, tudo tem a sua conicidade. Então, de baixo para cima sempre vai ser maior indo para o menor, né? Eu vou fazer o trabalho nessa muda de Kinzu e tento partilhar mais um pouco aí com vocês. Só o que está acontecendo aqui? Eu iria ficar com esses dois ramos, tirando eles para cá. Mas se eu tiro este ramo para cá, né? Aqui eu tenho um movimentinho já no meu tronco. Se eu tiro ele para cá, se ele vem muito para cá, né? Essa primeira curva minha, aqui embaixo vai ficar muito menor para eu poder dar o segmento no aspiral em cima. Este galho aqui ele estava como um galho de sacrifício, então eu vou pegar o meu tronco principal a partir deste galho aqui. O que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou dar uma cortada nesses espinhos para não me estrepar. Lembrando, pessoal, que essa aramação que eu estou fazendo aqui, se ela der errado, né, vamos dizer que eu vou quebrar o galho na hora de fazer a aramação, vai sair no vídeo e nós vamos tomar o outro caminho ali, né? A Kinzu, quando ela amadurece muito o tronco, eu percebi que ela fica com o tronco duro. É uma planta que eu estou aprendendo a trabalhar com ela agora,
né? Eu não tenho assim muito domínio da espécie ainda. Vou estar passando um arame duplo na planta aqui. Lembrando aí que o importante da aramagem é a ancoragem do arame, né? Então nós vamos ancorar aqui, bem ancorado, para a gente poder dar movimento no nosso galho. Galera, voltando a frisar, se o nosso bonsai é de baixo para cima, então aqui a única coisa que eu estou me preocupando em fazer é dar um movimento para o tronco que eu estou criando como tronco principal para minha planta aqui. Eu ainda não sei o que vai me proporcionar esse movimento. Se vai dar para me dar 2 voltas ou 3 voltas ou fazer só uma. Eu estou fazendo aqui a base da minha planta. E o legal, pessoal, da gente trabalhar com bonsai é a gente ter várias plantas. A gente ter várias plantas para fazer várias experiências. Aqui está a base da minha planta. Então, aqui agora vai se tornar o meu tronco principal, que eu vou dar movimentos também. Além de eu dar esse movimento para cá, eu vou dar pequenos movimentos também nas laterais do galho, para que não fique também uma linha, igual a gente fez no desenho lá, que foi só uma linha, para que não fique só uma linha fazendo uma curva. Então a gente tenta dar aí alguns movimentos no ramo também, né? Aqui, como vai seguir meu tronco principal, eu vou trazer o meu ramo para cá. E aqui eu vou dar também mais alguns movimentos laterais aqui, ó, no meu galho. Esse movimento, pessoal, eu esqueci como é que chama. Algumas pessoas fazem até isso no pinheiro negro. Acho que é guri-guri. Ele ajuda até a diminuir aí um pouco o comprimento do ramo. Não sei se dá para vocês aí me entender. Então, pessoal, aqui as folhas que estão de dentro eu vou retirar. Provavelmente a planta vai me favorecer com alguns brotos aqui nessas 2 folhas, mas a minha intenção aqui é somente fazer o primeiro movimento da minha planta. Isso aqui é uma coisa que vai estar sendo aí eliminada, né? Pode até que vai crescer aqui livre para questão de galho de sacrifício, para ajudar a engrossar mais a base. Mas a minha intenção aqui é apenas manusear o tronco principal da minha planta aqui. Diogo, e o restante que ficou para cima? O restante que ficou para cima provavelmente vai ser feita uma poda aqui, cedo ou tarde vai ser feita uma poda aqui. E aqui eu dei aí o movimento para a minha planta. Ok? É isso aí, galera. Espero que tenham conseguido passar para vocês aí um pouquinho dessa noção de dar o movimento na nossa planta e da gente criar essa muda desde jovem, já com uma base boa para ter um bom potencial aí no futuro para se tornar um bonsai. Eu estou tapando aqui aqueles brotos para não ficar uma coisa muito desajeitada. Eu vou tentar atualizar essa planta para vocês no futuro e a gente acompanha junto aí para a gente ver como que vai ficar essa laranja Kinzu. Abraço fraterno, deixa joinha no vídeo e até o próximo vídeo.